Fala galera, ligado aqui no canal Projetudo TV, e a novidade ambiental do momento é uma coisa aí que vem sendo chamado de seca relâmpago ou secas relâmpago e que vem causando prejuízos aí principalmente nas colheitas e na produção aí de alimento pelo mundo e também no Brasil. País esse que é um dos líderes mundiais aí na produção de alimento. E como isso afeta você, você deve estar se perguntando agora o que você tem a ver com isso. Então, para começar aí, o atual preço do café, preço do tomate e o preço dos alimentos em geral está aí em valores altíssimos, né, em valores elevados, e isso tem a ver com as secas relâmpago. Vou te falar como isso afeta aí o seu dia a dia, o que são aí essas secas relâmpago. Então, para começar, o atual preço dos alimentos é com certeza uma das consequências mais diretas desse fenômeno, desse novo fenômeno que vem alarmando os cientistas por todo o mundo. É com certeza uma das consequências mais diretas desse fenômeno, ou seja, a seca relâmpago está fazendo você gastar mais no supermercado. E eu vou te falar agora como isso ocorre e você vai entender do que se trata, o que é essa seca relâmpago, o que vem a ser uma seca relâmpago que vem acontecendo no Brasil devido ao efeito da mudança climática. Então já sabe, se gostar do tema, se gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui. Existem vários fatores que influenciam no preço final do alimento, mas a falta de água e a produção, perdas de lavouras inteiras aí por falta de água é senão o principal fator quando o preço dos alimentos sobe nas prateleiras do supermercado. E um dos grandes vilões dessa história é justamente essas secas que têm acontecido aí com uma frequência maior e em pouco tempo afetam grandes regiões do país. E o principal dessa seca relâmpago é que ela deixa o solo seco e impróprio para a produção agrícola. Então basicamente aí quando você ouve falar na seca relâmpago é que determinada região aí, cerca de 2 semanas a um mês pode acontecer, para de chover na região, o calor aumenta e aí acontece esse fenômeno que é chamado de seca relâmpago e o solo seca, a água evapora, seja por evaporação ou evapotranspiração, que é a respiração aí das plantas e dos vegetais. De qualquer forma, essa água ela seca, o solo seca e isso prejudica aí as raízes das plantas e destrói lavouras inteiras. Então você já sabe que essa seca relâmpago acaba afetando o seu bolso, o meu bolso e o bolso da população como um todo, tá? E por se tratar aí de um fenômeno relativamente novo, apesar que sempre existiram essas secas aí em períodos de estiagem, principalmente no inverno, mas essa nova modalidade de seca tem preocupado os cientistas por se tratar justamente de secas fora de hora, podemos dizer assim. Basicamente aí trata-se de uma determinada região, entre o período aí de 2 semanas a um mês, experimenta uma forte onda de calor sem chuva e que traz algumas consequências além daquela sensação de calor aí que chega a dar o desespero quando acontece. Você tem notado que determinadas semanas aí tem acontecido uma onda de calor, com certeza você deve ter notado, principalmente nessa época. Então um período de calor persiste aí por algumas semanas e depois cai uma chuva torrencial. Então você tem notado que ultimamente o calor aí tem afetado a gente no dia a dia, principalmente na agricultura, onde sofre muito com essa falta de água no solo e falta de chuva. Bom, as principais características aí do fenômeno da seca relâmpago ocorre por conta de uma soma de fatores e ela também se manifesta de várias formas. Bom, eu vou falar aqui primeiro das características e depois a gente vai para uma polêmica aí que envolve a causa dessas secas relâmpago. De um lado, cientistas aí que dizem que essa seca relâmpago é causada pelas mudanças climáticas, principalmente pelo despejo de CO2 em excesso na atmosfera. Lembrando que a atmosfera, quando recebe muito CO2, ela armazena mais calor vindo aí dos raios solares e isso tem causado o aquecimento global. E esse é um processo natural, mas que leva um determinado tempo. Nesse caso aí a gente tem acelerado esse processo aí de aquecimento global, então isso tem desequilibrado o clima de todo o mundo e no Brasil não é diferente, tá? Ela se manifesta aí de várias formas, como redução brusca de chuvas, ou seja, para de chover determinada semana aí, para totalmente de chover.
Aumento das temperaturas, a temperatura aumenta de forma exponencial, aí você começa a sentir aquela sensação de calor extremo. Baixa a umidade do solo, o solo seca, como já havíamos comentado, o solo fica seco. Alta demanda evaporativa, ou seja, a água vai evaporando para as nuvens, mas essas nuvens não formam a chuva que vai cair nessa região. Já vou falar um pouco dessa evaporação. E a perda de umidade da superfície, acelerada, a superfície fica seca, desertificando alguns locais, tá? Agora a polêmica, e por que ocorre essa seca relâmpago? Porque tem acontecido essas secas relâmpago? Bom, são diversos fatores, mas o desmatamento e o excesso de CO2 na atmosfera e além do uso deliberado de água, seja por excesso de irrigação ou retirada desenfreada aí de água para diversos fins, são os mais citados. Lembrando que o pessoal aí usa muita água do subsolo e isso também contribui muito. Bom, e na irrigação também a gente sabe que consome muita água a irrigação, apesar de hoje existirem aí sistemas que diminuem essa quantidade de água utilizada. Existem os gotejamentos e outros métodos, mas de forma geral a irrigação consome muita água, seja do solo, seja dos mananciais, seja dos reservatórios. E como eu disse, tem os cientistas de um lado que dizem que quem está por trás desse fenômeno é justamente o aquecimento global, tá? Que a liberação de excesso de gás carbônico, aí o CO2 na atmosfera, é o grande responsável por essas secas em determinados locais. E do outro lado temos aqueles cientistas que são ligados mais a uma outra maneira de ver o problema, a uma outra teoria. Dizem que a ação humana não tem nada a ver com essas mudanças climáticas, uma vez que como isso é cíclico, já aconteceu em outras épocas no planeta, e como é um fenômeno natural, de tempos em tempos, eles acreditam que a nossa ação não interfere diretamente nesse problema. De um lado, os alarmistas, os conhecidos como alarmistas, que dizem que o CO2 na atmosfera em excesso causa esse desequilíbrio, e do outro lado os protecionistas, de um lado os alarmistas e do outro os protecionistas, aí cada grupo com seus argumentos. Qual que é a sua posição sobre isso? Digita aqui nos comentários, deixa aqui pra gente uma mensagem, deixa pra gente a sua opinião, o que você acha. Bom, eu trouxe aqui um estudo do laboratório LAPS, onde no ano de 2024, que ilustra aí no final de 2024 como esse fenômeno tem acontecido no Brasil, e podemos notar que a região Nordeste e a região Sudeste são as que mais têm sofrido com essas seca relâmpago, tá? A umidade do solo tem secado nessas regiões e, pasmem senhores, o interior de São Paulo é um dos lugares mais afetados por esse fenômeno do clima. Pela seca relâmpago, é um dos lugares mais afetados, tá? Temos aqui o Nordeste, no mapa você pode acompanhar aqui comigo, que o Nordeste é uma região quente. A gente sabe que lá, principalmente no sertão, é uma região que o solo é muito seco, falta muita umidade no solo, mas agora você vai ver que a região do interior de São Paulo, principalmente a região ali de Presidente Prudente, também Mato Grosso, tem sofrido com essas seca. 0% ali na região vermelha, e a região do interior de São Paulo tem sofrido com essas secas. Lembrando que lá naquela região é uma região produtiva que acaba sofrendo muito com esse fenômeno climático. Bom, isso me chamou a atenção, eu fiquei um tanto quanto surpreso, mas se levar em consideração que nós estamos aqui na região de Jundiaí, aqui realmente tem dias que tem ficado muito quente, muito seco e sem chuva. Então esse fenômeno de seca relâmpago atinge a nossa região aqui também, tá? Aqui o mapeamento atualizado do laboratório LAPS destaca as áreas afetadas por seca relâmpago. Você pode observar as áreas vermelhas no mapa, onde a quantidade de água contida na superfície do solo é abaixo de 10%, ou seja, o solo está muito seco. As regiões sudeste e nordeste apresentam maiores áreas afetadas pelo relâmpago, pela seca relâmpago. Bom, no semiárido brasileiro, constatou-se que essas secas curtas costumam durar cerca de um mês. Identificou-se que o município do Agreste, áreas subúmidos e secos estão se tornando semiáridos, um sinal climático agravado pela seca relâmpago. As altas temperaturas aumentam as taxas de evaporação, diminuem a umidade do solo, caracterizando uma seca relâmpago com efeitos dramáticos para a agricultura, explica o pesquisador Humberto Barbosa, fundador do laboratório LAPS. Se você quiser ver esse artigo, quer ler, o link está aqui embaixo na descrição, então entra lá que você vai ter acesso a esse estudo completo. Bom, o desaparecimento das chuvas deve-se à formação dessa massa de ar seco que persiste sobre essas áreas. Ela deixa o céu claro e serve de obstáculo à passagem de frentes frias. Então, as frentes frias que vêm aí com umidade,
frentes frias aí de alta pressão, elas não conseguem ultrapassar essas bolsões de calor, vamos chamar assim, essa massa de ar seco, de forma que a chuva não consegue atingir essas regiões. Esse estudo é do final do ano passado, então no fim do outono a chuva que era esperada, ela acabou sendo menor, teve uma irregularidade maior, justamente por consequência aí dessa seca relâmpago. Bom, pessoal, então a gente viu aí que a seca relâmpago ela acaba impactando diretamente o preço dos alimentos, porque começa a faltar ou começa a diminuir a produção justamente pela falta de umidade no solo, pela falta de água. Então o preço acaba subindo e você, quando vai comprar o seu cafezinho lá no mercado, acaba pagando aí 30, 35 reais e meio quilo de café, e a gente sabe que não é o café de maior qualidade. Então nós estamos passando por eventos climáticos simplesmente que estão fazendo doer no nosso bolso. No site aqui do Engenharia 360, se você gosta de matérias relacionadas à engenharia, a projetos, eu aconselho você entrar no site da Engenharia 360 e lá eles têm algumas matérias sobre vários temas muito legal. E dessa vez aqui eu peguei uma matéria sobre esse tema de secas relâmpago e eles trazem uma outra visão desse fenômeno, ou seja, um outro impacto direto no preço dos insumos, dessa vez na construção civil. Eles abordam uma outra maneira e, apesar de afetar os alimentos, a agronomia, a agricultura, ele afeta também o mercado da construção civil, e eu vou mostrar para você agora. E novamente, a água é o fator determinante para o preço dos produtos estarem subindo. E a matéria que diz que a dificuldade de obter água impede a fabricação do concreto e de outros materiais, atrasando projetos e aumentando aí os custos de construção, tá? Exigindo que os profissionais adotem sistemas de monitoramento e estratégias mais eficazes para captação e armazenamento de recursos. Resumindo, o preço acaba subindo, acaba a demanda ficando maior do que a oferta. A diminuição da umidade do solo e as variações de temperatura podem comprometer também a estabilidade das estruturas, aumentando o risco de rachaduras e dano em edificações. Ou seja, a seca relâmpago e os eventos climáticos têm afetado também a sua construção, a sua casa e a área urbana como um todo. Então o prejuízo não fica exclusivamente no campo, ele acaba também na parte urbana, seja na construção, seja nas edificações existentes. Então esse texto aí do Engenharia de 360, lembrando que o link está aqui na descrição, aborda o outro lado das consequências causadas aí por esse fenômeno na área da engenharia civil, afeta diretamente no custo e viabilidade da obra. Então, agora que você sabe o que é a seca relâmpago, você já pode entender como ela afeta aí o preço dos alimentos, o preço do café, o preço do tomate e o preço dos alimentos como um todo, tá? E para fechar e para resumir bem, seca relâmpago aí causada por mudanças climáticas, são aquelas secas de 2 semanas ao mês que acaba secando o solo, retirando toda a umidade e secando os mananciais. Você às vezes acaba ficando sem água na sua casa, quando você abre a torneira não tem água. Então, um fenômeno que acontecia geralmente na época de estiagem tem acontecido em outras estações, ou seja, tá tudo bagunçado, o clima está muito louco. Os eventos climáticos de fato acontecem ao longo da história do planeta, haja visto que já aconteceu aí em outras épocas, isso é fato. Então, na minha humilde opinião, o excesso de CO2 despejado aí na atmosfera, seja pelas indústrias, seja pelo seu carro, seja pelas queimadas, esse CO2 em excesso ele acaba acelerando o processo. Bom, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário aí, o que você acha dessas mudanças, dessa seca relâmpago, e se você acredita que é o excesso de CO2 da atmosfera ou se isso aconteceria de qualquer maneira, essas mudanças climáticas.